Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 2 de dezembro, eu sou o Padre Guilherme da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e hoje nós refletiremos com o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir um lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, entrou no barco e foi para a região de Magdã. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O segundo milagre da multiplicação dos peixes, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães aos seus discípulos para alimentar a multidão, é uma prefiguração daquela grande abundância do único pão, a Eucaristia, o pão da vida. Por isso a gente pede, segundo essa expressão do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1335, que Deus nos dê na nossa vida essa superabundância da vida eterna. Esse texto que nós ouvimos, a gente já havia pré-anunciado no Antigo Testamento, em 2 Reis, onde a gente vê que um homem de Baal, Salissa, trouxe para o homem de Deus o pão das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em espiga. E o profeta Eliseu ordenou: oferece a essa gente que coma. Mas o servo teria respondido: como hei de servir isso para 100 pessoas? Ele repetiu: oferece a essa gente para que coma, pois assim falou o Senhor. Comerão e ainda sobrará. Então, veja que a experiência de Jesus é sempre uma superabundância. Conforme a palavra do Senhor, tudo que Ele nos dá é para que seja um caminho de vida nova, é fruto da sua compaixão por nós. Então, a experiência da compaixão da multidão, que é saciada, que é satisfeita e ainda, por causa da compaixão, é capaz de encher cestos com os pedaços que sobram, traz muito um grande sinal para a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje não é de compaixão, mas os cristãos devem ser no mundo sinais da compaixão de Deus, multiplicando os pães, os dons da própria vida. E a própria liturgia vai nos inserindo nesse espírito do advento. É o Senhor, o alimento do nosso espírito, que o nosso corpo, a nossa vida, toda a nossa alma ardentemente deseja. Aquela multidão que era praticamente esquecida com a fome física, encontra em Jesus a experiência do pão descido dos céus, que sacia não por uma vez, mas para sempre. Aqueles que ali estavam não eram interesseiros, eram discípulos, e Jesus parte o pão e ensina os seus discípulos a fazerem o mesmo. Então, nossa igreja hoje, ela que é responsável e continua a multiplicar o pão da vida e também o pão da matéria em todas as mesas, também nesse tempo tão difícil, ela é um sinal de contradição nesse sistema que muitas vezes não demonstra compaixão, mas demonstra a força de uma justiça fingida. Que a nossa justiça seja a justiça de Deus, e a justiça de Deus é a sua compaixão. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.